E é interessante, Maiara, eu já queria iniciar passando a bola para você com esse mote, né, de que eu, particularmente, sou um extremo defensor da área fiscal, né? Sou apaixonado pela área fiscal, passei a minha vida toda atuando dentro do fiscal. Antes de vir aqui para a aula, eu estava em reunião discutindo assuntos relacionados ao setor fiscal, é o meu dia a dia, é a minha vida. Mas eu percebo uma certa, não quero entrar em polêmica, nem vou te botar em saia justa, tá? Mas só para a gente reforçar aqui esse sentimento da importância do setor fiscal. Eu percebo que existe um discurso até meio, eu não vou dizer que é hipócrita, mas eu vou dizer meio inocente, de que muitas vezes as pessoas ficam, o fiscal atrapalha o contábil, o fiscal atrapalha o profissional de ser mais estratégico, mais gerencial, mas eu, particularmente, não consigo imaginar um profissional que hoje ele se posicione como alguém estratégico, que consiga ajudar as empresas a crescer e prosperar, e ele possa se dar ao luxo de negligenciar o aspecto fiscal. Eu, particularmente, não consigo visualizar dessa forma. Como é que você vê isso? Existe distância entre ser estratégico, gerencial e ser alguém da área fiscal? Não tem como, né? Porque como que você vai ajudar uma empresa a crescer, a olhar estrategicamente, se você não entender dos aspectos fiscais, né? Não entender do produto dela, não entender dos benefícios que ela pode ter, de como que funciona a tributação dela. Você tem que ter um olhar mais completo, né? Então, é uma coisa que eu acredito muito, que a gente tem que ter esse olhar mais amplo das coisas, né? Eu chamo de visão 360. A gente conseguir olhar para tudo, não ficar só focado em uma coisa. Claro, a gente também não vai só olhar a parte fiscal e não olhar o contábil. As duas coisas andam juntas, né? Elas têm que funcionar bem. Claro que para isso precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa entender como que funcionam os regimes tributários, entender, né, toda essa parte, mas eu vejo que as duas coisas têm que andar juntas. Senão andar juntas, a gente vai ficar desfalcado, né? A gente até vai melhor numa área, mas aí na outra fica com pendência. Então eu acho que os dois andam lado a lado. Perfeito, Mayara. Eu até, pegando um gancho disso que você disse, de que andam lado a lado, né? Eu tenho batido muito na tecla de que a gente pode até enxergar uma empresa de forma departamentalizada, né? A gente pode até enxergar o compras diferente do faturamento, diferente da logística. Só que quando a gente pensa na operação fiscal, nós temos que lembrar que é um negócio único e que todas as operações comerciais da empresa, elas têm um olhar do setor fiscal, né? Elas têm um olhar do fisco com relação a como os tributos devem ser apurados, como os tributos devem ser pagos. E é exatamente dentro dessa linha que essa proposta dessa primeira aula se tornou bem relevante, né? Como que a gente pode ajudar as empresas, principalmente aquelas pequenas, a pagarem menos impostos, a terem uma melhor gestão tributária? E fique à vontade, a bola é sua, você é a nossa estrela, eu vou só fazer algumas intervenções sempre que julgar necessário, tá? Show de bola, gente. Então, quero, né, falar que as pequenas empresas, né, elas às vezes acabam sendo negligenciadas, né? A gente olha muito para as grandes empresas, né, fazer planejamento tributário para as grandes empresas, né, entender de benefícios, entender de reduções, mas tudo começa desde o começo. Então, as pequenas empresas também a gente tem que olhar para elas. E principalmente quem é mais iniciante no setor fiscal, bem importante que conheça o básico das pequenas empresas, né, para daí conseguir também ir avançando. Eu sempre digo, para atender uma empresa de lucro real, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Você não vai sair que nem louco pegando uma empresa sem fazer um curso, sem saber direito, sem nunca ter trabalhado, né? Você vai estar botando em risco aí o teu trabalho, porque é uma coisa que eu também tinha muito medo quando eu comecei, sabe, professor? Eu tinha esse medo de fazer alguma coisa errada, né? Calcular algum imposto errado, esquecer, não saber de alguma situação que tinha para aquela empresa. Então, a gente às vezes olhar para a pequena empresa e ver também uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade da gente pegar mais segurança, mais confiança, né? Querendo ou não, as pequenas empresas elas são mais fáceis, né? Não tem tanto CST, não tem tantos créditos, então a gente vai ter uma facilidade maior de começar
a trabalhar com as pequenas empresas. Então, o meu olhar é muito voltado para essas empresas, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje aqui para falar, né, com o pessoal. E aí, deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Consigo. Maiara, e só fazendo um paralelo aqui importante, né? É interessante porque esse sentimento, eu vejo muitos, meus alunos também falam bastante. Professor, eu tenho uma certa insegurança. Eu digo, pessoal, no dia que vocês pararem de ter insegurança, tem alguma coisa errada. Tem uma Acabou. frase, tem uma frase antiga, Maiara, que eu gosto muito, que diz assim, ó: a ignorância é uma fortaleza. Só tem 100% de segurança de tudo quem não sabe do que está fazendo. Todas as Perfeito. vezes, todas as vezes, Maiara, que chegam para mim com alguma situação, qualquer que seja, eu fico cheio de dúvidas. Eu preciso conhecer muito, eu preciso fazer muitas perguntas, eu preciso procurar entender ao máximo. Quem tem resposta de bate-pronto é porque não está considerando todas as possibilidades. Não Exatamente está porque a ignorância. consciente de tudo que está envolvendo ali. Perfeitamente, perfeitamente. Queria só fazer essa É ponderação. uma ótima colocação, porque é uma questão que todo mundo, né? Claro que os iniciantes têm mais, né? Quem já tem um pouco mais de experiência já sabe que é assim e vai embora. Mas quem é iniciante às vezes trava nisso. Pensar, eu não posso atender uma empresa, eu não vou saber fazer, e se eu fizer errado, né? E aí fica nessa trava. Então, gente, dúvida vai dar em todo mundo, tá? Quando a gente vai pegar uma empresa diferente, de um segmento diferente, a gente vai ter que ir atrás, vai ter que aprender. Então, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho ali da questão dos benefícios. Você não vai conhecer antes de você atender a empresa. Então, você vai ter que ir atrás, tá? Então, assim, ó, setor fiscal é ir atrás, tá, gente? Nunca vai saber tudo, nunca vai saber tudo de todos os segmentos, nem de todos os regimes. Mas você vai buscar isso, né? Então, é isso que vocês estão fazendo, inclusive, aqui agora com a gente aqui na aula, né? Então, quando a gente começar a falar, né, de redução de impostos, como ajudar o cliente a pagar menos imposto, automaticamente a gente está falando de um planejamento tributário. E existem planejamentos mais complexos, né? Conforme o tamanho da empresa, esse planejamento ele vai ficando mais complexo. Imagina que o professor já tenha feito aí uns que, meu Deus, deixa a gente de cabelo em pé. Mas Vários. das pequenas empresas é mais fáceis. Das pequenas empresas é mais fácil. Então, vamos começar pelas pequenas empresas, né? Que a gente vai fazer um estudo e, gente, por mais que pareça besta, mas a gente tem que conhecer os regimes tributários desde lá do MEI. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.